Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aulinha do bimestre, né? A nossa aula 5, fechando o bimestre, fechando esse segundo bimestre. E hoje a gente continua falando ainda sobre as funções oxigenadas, falando mais duas funções, função cetona e função ácido carboxílico. Cetonas e ácidos carboxílicos são as nossas duas funções da aula de hoje. Só relembrando, função oxigenada são as funções que apresentam, além de carbono e hidrogênio, também o oxigênio. Começando com a função cetona. O que são cetonas? São compostos que possuem o oxigênio ligado a uma cadeia carbônica. Possui o grupo carbonila, C+O, posicionado entre carbonos. Então, para a gente poder caracterizar essa função cetona, nós temos a carbonila, que é o C+O, e essa carbonila deve estar entre carbonos, caracterizando assim a função cetona. Na função cetona, a gente vai usar o sufixo "ona". Então, no final de cada composto que for cetona, a gente vai utilizar o "ona" lá no final. Observe aqui nesse exemplo, nós temos 4 carbonos, but, "an", porque só tem ligação simples entre esses carbonos, e o "ona" no final, caracterizando a função cetona. Então, o nome desse composto é butanona, ok? Um exemplo da função cetona é a acetona. A acetona é removedor de esmalte, né, como você já conhece. É utilizada como solvente em esmalte. É um tipo, né, é o exemplo mais simples da função cetona, também conhecido como propanona. Olha só a função cetona presente aqui, né, na propanona ou acetona, como é conhecida no nosso cotidiano. A fórmula molecular é o C3H6O. C3H6O. Observe que nós temos a carbonila, C+O, entre carbonos. Carbonila entre carbonos. Pentanona. Na pentanona e em outras cetonas maiores, nós temos a necessidade de indicar o número de sua localização. No caso da butanona e da propanona, não era necessário. Mas passou de 4 carbonos, aí você já vai ter que fazer a numeração da cadeia para dizer a posição, a localização da carbonila, onde é que ela está. A numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Então, lembre-se, nós vamos ter que começar a numerar essa cadeia sempre próximo do grupo funcional, que é a carbonila C+O, ok? Uma observação importante é que tanto os aldeídos como as cetonas, elas apresentam um grupo carbonila. Por definição, lá aqui nas cetonas, a carbonila ela deve ser entre carbonos. Já lá nos aldeídos, ela deve estar ligada a um hidrogênio. Portanto, precisa ficar na ponta da cadeia, certo? Nas extremidades da cadeia. Tanto as acetonas como aldeídos são chamados de compostos carbonílicos. Por quê? Porque apresentam a carbonila. A regrinha oficial para a gente poder dar os nomes das cetonas, a gente primeiro tem que determinar a cadeia principal, que é aquela sequência maior de átomos de carbono. E nessa sequência tem que incluir o carbono que tem a carbonila. Como é que a gente começa a numerar? Começa pela extremidade mais próxima da carbonila, mais próxima do C+O. No caso de álcools e aldeído, a prioridade é dada ao grupo funcional e não às ramificações. Tanto nos álcools como nos aldeídos, nós temos que lembrar também que a gente tem que dar prioridade ao grupo funcional e não às ramificações. Ah, mas tem uma ramificação aqui desse lado, mais pertinho. Não, tem que começar do grupo funcional, certo? Olha só aqui um exemplo, né, para a gente poder dar o nome dessa cetona. Essa cadeia é ramificada. Tem uma ramificação e tem o grupo funcional, que é a carbonila C+O.
Nesse caso desse exemplo, a carbonila está no meio. Então, se tivesse somente a carbonila sem a ramificação, poderia começar de qualquer uma das extremidades. Estaria correto, porque ela ficaria com a posição 3. Mas, como tem uma ramificação, então você vai dar um menor número para essa ramificação, certo? Então, eu começo aqui, próximo da ramificação, e dá a carbonila. 1, carbono 2, que é onde tem a ramificação, que é chamada de metil, 2-metil. Cadeia principal tem 5 PEIT. O AN, porque só tem ligação simples entre esses carbonos. E aí eu dou a posição onde está a carbonila, 3. E no final, ONA, que é o sufixo das cetonas. 2-metil, pentan, 3-ONA. Ok? Então, não esquece, para a gente poder dar os nomes das cetonas, sempre inicia-se mais próximo do grupo funcional, que é a carbonila. Hálito cetônico. Vocês já ouviram falar em hálito cetônico? Em determinadas circunstâncias, um indivíduo ele pode eliminar a acetona no ar que expira, que adquirirá odor característico adocicado. Trata-se do hálito chamado cetônico. Temos 3 circunstâncias para que isso ocorra. Primeiro, se passa-se muito tempo em jejum. Se eu passar muito tempo em jejum, pode adquirir esse hálito cetônico. Se tem uma dieta alimentar que contém muita gordura e poucos açúcares, pode também adquirir o hálito cetônico. Ou se essa pessoa sofre de diabetes melito, pode também adquirir o hálito cetônico, certo? Só uma curiosidade para que vocês possam estar adquirindo aí essa informação. Terminando a função cetona, que foi a nossa primeira funçãozinha da aula de hoje, vamos para a função 2, que são os ácidos carboxílicos. O que são esses ácidos carboxílicos? Pessoal, ácidos carboxílicos são funções que apresentam COOH como grupo funcional ligado à cadeia carbônica. C, dupla O, OH é o que vai caracterizar um ácido carboxílico, certo? Esse grupo funcional caracteriza o ácido carboxílico. Vai gravando aí qual é o grupo funcional para você não esquecer. Exemplos de ácidos carboxílicos. O vinagre, que é usado como tempero, né, constitui uma solução de ácido acético. Outro ácido é o ácido benzoico. Ele é usado como conservante de alimentos. O veneno da picada da formiga também tem um ácido, que é o ácido fórmico, certo? Então, 3 exemplos clássicos de ácidos carboxílicos, certo? O vinagre, o ácido benzoico e o ácido fórmico. Tem uma classificação que é dada aos ácidos carboxílicos, que é quanto à quantidade de carbonila presente. Se tiver apenas uma carbonila ou um grupo funcional, C-OH, esse ácido ele vai ser classificado como monoácido. Se tem 2 vezes o grupo funcional, C-OH, é classificado como diácido, certo? Então, quanto à quantidade de grupo funcional, tem essa classificação, monoácido ou diácido. E a nomenclatura? Como é que a gente vai dar a nomenclatura oficial segundo a IUPAC para os ácidos carboxílicos? Observem que aqui a gente vai ter um diferencial que é a palavrinha ácido no início. Então, a gente tem que colocar primeiro a palavra ácido, depois o prefixo, depois o infixo e, por último, o sufixo, que é o oico, certo? Ácido, prefixo, infixo, oico. É a nomenclatura oficial dos ácidos carboxílicos. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho a palavra ácido, certo? Depois eu tenho
A quantidade de carbonos, que são 2, et, an, que é só ligação simples, e o óico, no final, que caracteriza o ácido carboxílico. Então, esse é o ácido etanóico. Nesse outro exemplo, eu tenho 2 vezes o grupo funcional. 2 vezes o grupo funcional e 2 carbonos também. Et, an, di, porque eu tenho 2 vezes o grupo funcional e no final óico. Então, esse aí é o ácido etanodioico. Um outro exemplo, pessoal, é com a presença do anel benzênico. Esse composto aí vai ser chamado de ácido fenilmetazóico ou simplesmente ácido benzoico, certo? Onde eu tenho a presença do anel benzênico aqui nessa estrutura. Olha só, o grupo funcional ligado ao anel benzênico. É o ácido benzoico, também um exemplo de ácido carboxílico. Nós temos também uma nomenclatura que é a nomenclatura não oficial, a usual, certo? Para alguns ácidos. É a palavrinha ácido, é o grupo de origem, no final, ICO, ICO. O primeiro exemplo é o ácido metanóico. O ácido metanóico, ele usualmente é conhecido como ácido fórmico e vem do latim, esse nome de origem latim. Ácido etanóico, ele é conhecido como ácido acético, também origem latim. Ácido fenilmetanóico, que é o ácido benzoico. Benjoim, que é uma erva. Ácido etanodioico é o ácido oxálico, que vem do grego. Então, são alguns exemplos de ácidos e os seus nomes, né, a sua nomenclatura, usualmente, como é conhecida, certo? Mais uma curiosidade sobre o ácido fórmico. O ácido fórmico ele é encontrado em algumas formigas, sendo causador de irritação provocada pela picada. É extraído a partir do ácido cianídrico ou a partir da síntese do monóxido de carbono. É utilizado na indústria como fixador para corantes, medicamentos para reumatismo e no combate a ácaros, o ácido fórmico. O ácido acético, né, como a gente já falou, ele é utilizado na alimentação, que é o vinagre, como a gente conhece. É também utilizado em lavanderias para a fixação da cor nos tecidos. O ácido acético, conhecido como vinagre. Outros locais onde o ácido carboxílico está presente. Ele pode ser obtido por oxidação do álcool etílico, a partir do metanol, a partir de derivados de petróleo, nafta, butano e etc. O ácido acético, ele pode produzir acetato de vinila, né, obtém o plástico PVA, anidrido acético e o cloreto acetila, são importantes para a síntese orgânica, o acetato de celulose em fibras têxteis, ésteres, solventes, essências e etc. Onde eles são encontrados, né? Em diversos locais e têm diversas utilidades. Outro importante uso de seus derivados é a produção de filtros, protetores ou bloqueadores solares. Também tem a presença dos ácidos carboxílicos. O odor dos ácidos carboxílicos. O odor é uma das características dos ácidos carboxílicos. Com cadeia de 1 a 12 carbonos, os monocarboxílicos possuem odor desagradável. Quando possui 10 ou mais carbonos, esses são sólidos e, por isso, pouco voláteis. Com 1 ou 2 carbonos, o cheiro é irritante. Com 6 a 10, são exalados pelos caprinos. Trata-se do popular cheiro de bode. Ok? Então, são algumas curiosidades, né? E
aí sobre os ácidos carboxílicos. Tá ok, pessoal? E obrigada e até a nossa próxima aula, para a gente poder fazer a nossa revisão para a nossa prova bimestral, né, que já está chegando, já está bem próxima, certo? Estudem, se vocês tiverem dúvidas, nós teremos as nossas aulas interativas, participem, para que a gente possa poder tirar as dúvidas, tá bom? Tchau, tá? Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.